Olá, sou Nil Palmeira. Eu gostaria de apresentar a vocês a gramática normativa brasileira. Vamos entender alguns conceitos que vão ser discutidos hoje. O conteúdo que é visto dentro da estrutura gramatical brasileira é algo diretamente ligado ao conceito de língua oficial. Existem nações no mundo que não regem juridicamente a sua própria língua. O que acontece? Os povos interagem, as pessoas conversam entre si, o idioma sofre a influência de várias formas e dialetos, várias formas de se comunicar e surgem o que nós chamamos de estrangeirismos. Por exemplo, vou deletar você da minha vida. O que é isso? Delete é uma palavra em inglês, quer dizer apagar, retirar, excluir. Mas é usada também dentro da língua portuguesa por conta dos estrangeirismos. Ora, quando nós trabalhamos a gramática brasileira, ela é normativa porque quem regulamenta, precisa de lei, quem regulamenta a gramática brasileira é o Congresso Nacional. Como assim? Exatamente. A esfera federal, formada pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, votam a estrutura gramatical do nosso país. Veja que há um tempo atrás nós passamos por um processo de atualização da nossa ortografia. Naquela época foi chamado de Novo Acordo Ortográfico, porque houve um período de transição. A partir desse período de transição, a nossa ortografia mudou. Isso por causa do princípio jurídico da territorialidade. Peraí, você está dando aula de gramática ou está dando aula de direito? Vamos chamar de visão geral ou de aula de atualidades. Chame do que quiser, porque o conhecimento ele não se perde. Vamos lá. Quando nós temos uma legislação e regulamenta a forma de você escrever ou a forma de você falar, isso é chamado de norma, portanto lei, culta. É o que acontece no Brasil. A nossa gramática ela está estruturada dentro dessa prerrogativa. Por isso que dentro do que nós estávamos falando instantes atrás, o novo hoje acordo ortográfico e deixou de ser novo acordo e se tornou a ortografia oficial brasileira, mudou algumas prerrogativas do passado para o nosso presente. O impacto na nossa língua foi mínimo, porém, em países de língua portuguesa isso foi profundo. Portugal mesmo sofreu mudanças significativas. Agora vamos. Tá. A gramática, ela é a estrutura que organiza o nosso conhecimento linguístico a nível de língua portuguesa. Dentro desse cenário, ela está dividida em vários blocos. Nós vamos considerar basicamente 3 blocos, porque eles são os pilares de sustentação de qualquer área de concurso ou qualquer área do conhecimento básico. O que está organizado dentro da morfologia? É na morfologia, na parte da gramática e estuda a palavra, nós temos o conceito do que ele é. Então, por exemplo, em define o ser é o substantivo, em qualifica o ser é o adjetivo. Isso é a morfologia. E esse grupamento dentro da morfologia é chamado de laços de palavras, laço gramatical ou estrutura gramatical básica. Essa identificação mínima nos apresenta, dentro da estrutura, quem é você. Então, por exemplo, quando eu digo eu prefiro doce, eu é pronome, prefiro é verbo e doce é um substantivo. Eu estou aí organizando essas palavras dentro da sua morfologia. Quem ela é dentro desse cenário e como ela vai se comportar é uma outra coisa. Que coisa? Bom, quando eu quero apresentar
O que essa estrutura gramatical, essa classe faz, é fácil. Eu vou ali e identifico. Bom, eu tenho substantivo próprio, substantivo comum, eu tenho o coletivo, e é uma palavra e designa um grupo, o agrupamento. Mas quando eu vou trabalhar em como ele funciona, eu preciso sair da morfologia. Porque nem sempre o quem eu sou define o que eu faço. Explica melhor, Nil. Eu estou entrando aí na sintaxe. A sintaxe está diretamente ligada ao estudo do raciocínio lógico. Porque à medida que nós vamos passando dentro dos processos do raciocínio, é importante nós entendermos o final da transformação da informação entrou saída, conhecimento, né? E o que caracteriza o conhecimento é a automação. Você faz no automático, você age no automático. São os 3 últimos níveis do raciocínio lógico: a análise, a síntese e o julgamento. Tá, e daí? Parece até que você embolou tudo, porque você estava falando de morfologia, agora você está falando de sintaxe e entrou em raciocínio lógico. Para piorar, antes você estava falando de direito. Calma, porque o conhecimento ele é assim. Nós vamos observando cada um dos seus aspectos. E essa é uma das características dessas questões do Enem. Elas não estão organizadas em disciplinas, elas estão organizadas em eixos temáticos. E é isso que nós precisamos, no futuro, discutir na área da compreensão do texto. Então, vamos para a sintaxe? Quando a gente fala em sintaxe, o processo é análise sintática. Opa! Então, nós já estamos aí no antepenúltimo nível do raciocínio lógico, primeiro eu analiso, depois eu sintetizo e depois eu julgo. O que é analisar? A palavra analisar vem de lise, quebra, ruptura, e ana, inversão. Imagina o seguinte, eu tenho o milho de pipoca. Quando ele sofre a ação da temperatura e, portanto, uma pressão interna, aquilo que estava dentro veio para fora. Esse processo de estar dentro e vir para fora é a análise. Bom, então o que é a análise sintática? É eu pegar a morfologia e entender dentro da morfologia o que é que aquele elemento faz. Explica melhor. Vou dar 2 exemplos que serão básicos para a nossa abertura. Eu gosto de maçã. Eu, pronome, gosto, verbo, de preposição, maçã, substantivo. Certo? Classifiquei morfologicamente. Vou mudar a oração, vou colocar uma outra. O gosto de maçã é bom. Vamos trabalhar agora com gosto. Na primeira oração, depois a gente vai ver isso, frase, oração e período. Na primeira oração, gosto aí é verbo. Na outra, o gosto da maçã, aí não é verbo, aí é substantivo. Peraí. Mas é a mesma palavra, só que ele mudou de uma classe gramatical para outra. Vocês sabiam que isso tem um nome? Na nossa série nós vamos estudar isso de forma mais detalhada. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma análise. Eu estou pegando e observando e quebrando aquela oração em unidades menores e observando o comportamento delas. Quando eu trabalho com análise sintática, eu não vou trabalhar mais com vocábulos, não vou trabalhar mais com a palavra. Eu vou usar termos
E quando nós trabalhamos com termos, eu vou considerar que um termo pode ser alguém que faz ou que sofre uma ação ou permanece numa condição de estado. Aí eu já tenho o sujeito. E o que sobra dessa oração é justamente o predicado. Eu identifico, primeiro nível do raciocínio lógico, eu identifico quem é o sujeito. Ao fazer esse princípio de exclusão, o que sobra é chamado de predicado. Bom, aí na sintaxe nós vamos destrinchar isso aí, os tipos de sujeito, os tipos de predicado, quem é o núcleo do sujeito, quem é o núcleo do predicado, mas isso nós vamos voltar a ver e a rever em muitos conteúdos ainda. Mas só esses dois? Não, nós temos morfologia, sintaxe. E se você está pretendendo ingressar no mundo acadêmico, se você está pretendendo passar por um processo de seleção dentro de uma empresa, ou se você quer se tornar um servidor público, a situação muda um pouquinho aí. Porque o que se imagina num concurso, no certame, é que você tenha uma questão de morfologia, uma questão de sintaxe, uma questão disso, uma questão daquilo, e isso não é a nossa realidade, muito pelo contrário. O que nós encontramos é uma questão onde a morfologia e a sintaxe se encontram. Então as questões elas são de morfo-sintaxe. Então ela vai e diz assim, o sujeito, a alternativa de uma questão qual é? O sujeito da oração é representado por um substantivo. E quando nós vamos ver, não é um substantivo, é um numeral. Só que eu não sei quando é um substantivo, quando é um numeral, quando é um artigo, quando é um pronome. Eu preciso voltar ao conteúdo de classes gramaticais para poder vivenciar esse cenário. Mas hoje nós estamos apenas apresentando o conteúdo. Morfologia, sintaxe, morfossintaxe. Para que isso? Essa estrutura é a base para que a gramática possa ler o texto. Ler e interpretar um texto, e mais do que ler, interpretar, compreender um texto, está diretamente ligado a essas múltiplas funções que nós temos. Quando eu leio, eu sei do que o texto está falando. Eu apenas identifico. Eu interpreto quando dentro desse processo de interpretação eu consigo entender o que o autor quer dizer com isso. Porém, eu só vou concordar ou não, portanto, eu vou trabalhar com a concordância do que está escrito, do que está sendo destrinchado ali, quando única e exclusivamente eu compreendo. O grande problema é que, sob o ponto de vista gramatical, existem conteúdos que precisam das três grandes esferas que nós utilizamos para trabalhar. Mas como? Um texto, uma sequência de alternativas a serem escolhidas e uma proposta de resposta. Isso quando nós estamos trabalhando dentro de uma objetividade do texto. Mas essa mesma percepção, essa visão global da coisa, serve para a técnica e produção textual. Tanto para a técnica de redação como da produção textual. Mas isso é o começo de múltiplos e múltiplos encontros que nós vamos ter. Esperamos que vocês gostem e esperamos que vocês estejam junto com a gente. Até lá!